Boa noite, senhoras e senhores, meus dignos e caros companheiros de jornada. Eu agradeço a cada um de vocês que está aqui conosco, que está presente, que nos auxilia, que nos apoia nessa caminhada de estudo ou de constante aplicação, a constante vivência dentro dessa tradição esotérica do Ocidente. Falar da tradição esotérica do Ocidente não é muito fácil. Vocês podem perceber que estamos aqui há um certo tempo nessa caminhada e até hoje podemos dizer que não chegamos a grandes conclusões. É óbvio que isso é uma falsa modéstia em certo ponto. Reconheço que boa parte dos meus dias e noites são dados a esse tipo de estudo, mas eu lhes garanto que todos os dias bate em mim aquela tristeza de saber que não terei o tempo hábil para o estudo dessa tão fabulosa, tão fantástica caminhada que é a tradição iniciática. Temos alguma caminhada? Temos também uma vivência de algumas décadas nessa senda da iniciação e, com toda a franqueza, sabemos que talvez os grandes mistérios que estão contidos na iniciação, é óbvio que boa parte deles estão contidos na parte prática dela, ou seja, na caminhada diária, o dioturno laborar da pedra filosofal. Mas sabemos também que boa parte desses segredos estão relacionados à motivação que os símbolos contidos na iniciação permitem que sejam por nós aplicados, ou seja, até que ponto a iniciação permite a nós que apliquemos lá fora, na vida profana, os símbolos que ela permite que a nós sejam revelados. Os inúmeros símbolos constantemente presentes nas inúmeras caminhadas, eles têm por trás um certo merecimento, um certo mérito dado ao buscador, aquele que caminha nessa senda. Um mérito é dado a ele de tempos em tempos para que os véus sejam afastados, dispersos, ou seja, que passemos por esse véu ou por mais esse véu e possamos encarar com a tranquilidade permitida aos adeptos, aos iniciados, encarar com tranquilidade aquele novo patamar que se apresenta à nossa frente. A constante caminhada nos conduzirá até aquele ponto em que antes para nós parecia não haver, mas que a caminhada nos leva até percebermos novamente que lá adiante exista um novo véu e depois dele um novo patamar. Lê do engano daquele que acredita que após alguns graus, alguns títulos, ele é um iniciado perfeito, ou que ele esteja ligado ou detentor de uma iniciação secreta. Lê do engano. Lê do engano, pois percebo que quanto mais estudamos a caminhada, a vida dos iniciados do passado, mais nós percebemos que aquilo que vai se apresentando para ele como as vulgaridades da vida profana, para ele não o tocam mais ao ponto de tolerar aqueles que estão perdidos nas trevas da caminhada profana. Eu cito isso, pois há algum tempo, acompanhando toda essa nova onda
dos ditos neocatólicos ou dos ditos neoconservadores, não estou criticando o conservadorismo. Aqueles que me conhecem sabem que eu tenho muita ligação a esses movimentos conservadores. Não estou falando de extremismos. Estou falando que eu, como um bom taurino, eu sou dado ao tradicionalismo. Eu entendo e apoio as pessoas em uma busca pela sua religião. Eu entendo e apoio a defesa pela família, o direito à plena defesa. Apoio mesmo, tá? Mas não estou neste engraçado ramo dessas ressurgências neocatólicas, até porque, até onde eu sei, a Igreja Católica nos excomungou há muito tempo atrás. Existem cerca de 37, talvez arredondando para umas 40 bulas, cartas encíclicas papais, que deserdam, que excomungam todos aqueles ligados à iniciação, ao caminho iniciático. Vejam, eu acho engraçado, é um desabafo, tá? Eu acho engraçado nos dias de hoje todo esse dito movimento católico, essa ressurgência católica, que por certo ponto me agrada, me deixa muito feliz, das pessoas retomando um tradicionalismo. Eu gostaria muito que o Vaticano retomasse esse tradicionalismo, mas essas pessoas, elas esquecem o que eu comentei há pouco tempo atrás. Conforme a caminhada dos nossos mestres do passado, ou seja, dos iniciados perfeitos da tradição, se temos o Cristo, o quanto mais ocorria a sua caminhada, o quanto mais ele estava afinado com o princípio divino dentro dele, mais ele tolerava todos aqueles que estavam perdidos no mundo profano. Pois há a premissa do amai a todos. É um desabafo. É um desabafo que surgiu em mim também a vontade de falar sobre isso, num momento que eu vi uma certa postagem desses neocatólicozinhos, aonde estavam criticando uma outra católica, um pouco mais tranquila e não tão extremista, mas que eu acredito que seja daquelas que tenham uma pureza, ou às vezes até uma ingenuidade no seu coração, por estar apontando uma certa dúvida. E toda essa turma de neocatólicozinhos caem com todas as pedras possíveis e imagináveis em cima de uma pessoa que está com toda a liberdade que a lei, que a Constituição permite a ela de ser livre, e que também o cristianismo permite a ela de ser ingênua, pois o céu é das criancinhas devido à sua ingenuidade, ou à pureza do seu coração, aonde essas pessoas, na minha opinião, praticam um crime de intolerância em relação ao seu igual, em relação ao seu irmão, à sua irmã. É triste perceber que nos dias de hoje, e eu lembro daquilo que Olavo de Carvalho nos fala sobre toda essa ressurgência que há hoje das pessoas estudando em profundidade São Tomás de Aquino. Tem pessoas por aí com 19, 20, 21 anos de idade que já leram tudo de São Tomás de Aquino. Parabéns, que bom para vocês. Mas eles esquecem os fundamentos da prática do cristianismo, que é o tolerar, que é levar a palavra de amor, que é a prática da misericórdia. Então eu aponto aqui o meu descontentamento com essas determinadas pessoas, dessas ressurgências católicas extremas, desnecessárias. Parece que em certo ponto essas pessoas estão buscando, por meio da sua intolerância, um processo de santificação em vida. Fica aqui o meu desabafo. Mas
é típico das quartas-feiras à noite eu fazer essa minha transmissão de um novo episódio da nossa querida História da Luz, ou seja, mais um episódio dessa nossa pesquisa, deste nosso projeto de estudo que sempre está entre uma de nossas prioridades. Vejamos. Começamos a falar na nossa última transmissão sobre mais uma das arcanas artes. Ou seja, estamos aqui nessa atual revisitação de todo o projeto A História da Luz, que foi todo reorganizado para a transmissão por meio do YouTube. E vejam, nós temos algumas necessidades de pontuar de uma forma muito mais coerente do que foi aplicado anteriormente, que foi feito até algumas coisas assim um pouco nas coxas, mas paciência, foi parte do nosso processo, aprendemos muito com ele. Mas vejam, com essa revisitação, com essa retomada necessária das arcanas artes, nós queremos trazer cada vez mais esses assuntos com profundidade. A revisitação do termo das ciências sagradas urge, pois é a partir dele que nós conseguimos gerar de uma forma mais tranquila o conhecimento sobre essas ciências sagradas, sobre essas arcanas artes, e queremos, do fundo de nosso coração, desejosos que somos, de apresentar esses temas com a maior coerência e tranquilidade possível. Partimos desta revisitação, aonde nós aplicamos um entendimento sobre o objetivo e o subjetivo. Aqueles que nos acompanham já perceberam essa parte. Depois disso, revisitamos um texto antigo do Kaibayon, ou seja, digamos, esse volume introdutório, esse volume de apresentação àqueles que não conhecem as ciências herméticas, o hermetismo. O Kaibayon é a melhor forma de começar a usar, a entendê-lo, por meio dessas 7 leis herméticas, que nos trazem, claro que aplicamos ele de forma muito superficial, pois cabe a cada um de vocês procurar essas obras e estudá-las. Quando precisarem de auxílio, é só nos chamar. Mas agora, com essa nossa nova caminhada, a caminhada sobre a arte da alquimia, nós vamos apresentar a vocês algumas terminologias novas. Vamos apresentar a vocês mais um episódio sobre a alquimia nesta bela noite de hoje. Caminhemos com tranquilidade. Eu espero e desejo que cada um de vocês encontre-se em plena paz e justiça. E vamos lá. Tradicionalmente, nós começamos então com a nossa prece de abertura, onde eu peço ao grande Deus, o grande arquiteto do universo, aos grandes mestres da fraternidade branca, a Yeshua, que é o iniciado perfeito, o Cristo cósmico, ao Espírito Santo, ou seja, ao sopro do Santo, Urua Hakadosh, que depositem sobre nós as luzes crísticas de Hod, de Elohim Tsavaot, do arcanjo Micael, de todos os Beni Elohim, e que permitam a presença do docílimo, de constante presença entre nós, Anauel, que faça com que nossa língua seja a mais tranquila possível, mediando a senda justa que está entre Jaquim e Boaz, e que possamos nunca deixar os princípios da beleza, da bondade e da justiça de lado. Que assim seja. Meus caros senhores e senhoras, vamos então para este novo episódio, ou o episódio atual do nosso projeto A História da Luz. Vamos lá. A alquimia, meus caros senhores e senhoras,
é um caminho repleto de possibilidades, principalmente de possibilidades de erros. Tenha certeza, e essa é a mais certa certeza, de que estes erros estarão com o operador até o fim de seus dias na prática da arte. Ao que nele está, neste caminho, dar continuidade nele é uma dificuldade, pois até os acertos, até que estes comecem a se apresentar, primeiramente um pouco encabulados, mas pouco a pouco surgidos como uma rotina, ela, a arte alquímica, é uma tarefa dada a ser encarada a princípio como uma utopia. Não é fácil esse galgar. Essa caminhada é feita de inúmeros desgastes. E são desgastes constantes em todo o andar do esoterista sério e convicto. Diferente dos erros, que ao andamento normal da prática são comuns, o desgaste é costumeiro nesta vereda interminável. O alquimista, em certo ponto, o adepto da arte, encara suas práticas como uma disciplina de vida e, abrindo mão de diversas situações que ao vulgo são comuns, ele aprende que a sua disciplina de vida, após algumas escolhas feitas, não será nunca mais a mesma. A sua disciplina de vida nunca mais será a mesma. A alquimia torna-se assim uma confissão, uma profissão de fé, que ao passar de algumas milhares de manhãs, tomando o seu praticante em algum momento de reflexões, ele observará seu passado, e assim observará, perceberá que não foi apenas a matéria que ele transmutou, mas sim todo o seu ser. De certo que alguma parcela de sua alma é assim também transmutada, pois o trabalho, se é perfeitamente praticado pelo caminhante, ele opera em todas as hierarquias de mundos, ao seu justo merecimento. Neste nosso episódio, novo episódio do nosso projeto A História da Luz, lembramos sempre a todos vocês que o nosso escopo é o de trazer conhecimento sobre a passagem da luz, no mais profundo sentido iniciático que este termo busca apresentar e significar no Ocidente. Por meio dessa luz, vemos que em toda a nossa história cultural, os que foram iluminados por ela, estes tiveram um papel fundamental no esoterismo das tradições ocidentais. E nesta profunda temática, podemos acreditar que estes iluminados são aqueles que chamamos com todos os méritos da palavra de adeptos. Do Mediterrâneo, podemos dizer que, nestes tempos modernos, é surgida toda uma carga simbólica que pouco se perdeu até chegar aos tempos de hoje, se tomarmos como parâmetro a idade que imaginamos que essas luzes possuem. É paradoxal pensar assim, mas todos que aqui nos escutam, ou se não destes, incluiremos uma grande maioria, compreendem que nós não somos filhos de um povo que tem apenas cerca de 4.000 anos de idade. Podemos não acreditar em profundidade que temos milhões de anos nas costas, mas nós, em algum momento, não poderíamos dar uma chance a essas teorias e avaliá-los com um pouco mais de franqueza e tranquilidade em nossos corações e mentes? Podemos, claro que podemos. Em um episódio futuro, trabalhar com, por exemplo, algo sobre as raças e eras,
E, francamente, ao tocarmos nesse assunto, tenhamos um pouco de mente aberta para imaginar que nós não fomos fabricados há cerca de 4 ou 5 mil anos atrás por uma divindade que passa a vida sentada em um trono. Ao falar de alquimia, meus caros senhores e senhoras, nós falamos da sua mãe, a quemia egípcia, aquela matriz prática que originou tudo o que temos por química moderna. Nossos filósofos naturais têm mais bagagem nas costas do que os cientistas que hoje conhecemos, e saibam bem que a química também deve muito às suas remotas origens para estar onde está atualmente. Essas origens, alquímicas e na filosofia natural, nos apresentam uma outra linguagem que era comum até pouco tempo atrás, onde palavras vindas da alquimia como azoto, espírito e lápis significam hoje significam para nós nitrogênio, álcool e pedra. A transição foi gradativa, mas lamentavelmente o resultado é que a química buscou se livrar das suas raízes alquímicas e transformar essas raízes alquímicas em algum misto de contos de fadas com bruxaria e superstições. A ciência fez e ainda faz pouco caso de suas origens, das suas raízes antigas, e isso, para nós, não é novidade. Vemos que além deste histórico que acabamos de citar, existe um outro, que é o da situação envolvente a astrologia e a astronomia. Ciências que no passado formavam uma única arte e hoje, graças à ciência, a astrologia é conhecida por horóscopo de jornal e por ser motivo de chacotas e também de charlatanismo. Enfim, são processos de uma desnecessária necessidade que retiram ao menos as artes sagradas do meio da ciência profana e vulgar. Meios que apenas visam sucesso com finalidades estatísticas e novas descobertas, relegando as antigas descobertas e todos os seus méritos à obsolescência, à desatualização, ao velho e esquecido passado. Saindo deste meio, nós vamos ao meio da iniciação formal, do tradicional, do justo valor dado ao antigo e imutável, ao caminho povoado pela memória e pelo exemplo dos iniciados das clássicas verdades luminosas do Ocidente. Nós comentamos no nosso episódio anterior um tanto superficialmente sobre as obras alquímicas e suas ligações com os mistérios das escolas antigas e clássicas. Divididos em pequenos e grandes mistérios, nós falamos sobre uma divisão da grande obra alquímica que se assemelha a essa antiga classificação e que são chamados de pequena e grande circulação pelos Rosacruzes. E vejam bem, ambas estão ligadas a cada uma das vias da prática alquímica. Essas vias são conhecidas por nós por via seca e via úmida, ou caminho seco e caminho úmido, via de voie, de caminho. E ambas fazem parte dos processos encarados pelos alquimistas práticos, e que podem também ser conjugadas dependendo do resultado almejado em uma via mista. Temos uma outra via também, que por sinal é muito importante aos buscadores modernos, mas falaremos mais sobre ela logo adiante, no momento final desse episódio. Essas vias são adaptadas ao que o operador busca objetivar com seu trabalho, mas ambas, ou todas elas, fazem parte do conhecido opus magnum, ou grande obra. A mais conhecida de todos os que já ouviram falar da arte alquímica é claramente aquela que recebe o nome de grande circulação, comumente utilizada na via seca, que é a busca pelos dragões negro, vermelho e branco, que resultam no despertar da fênix,
após nas plumas do pavão e, por fim, no surgimento da rainha e do rei. Voltamos aqui ao que tanto abordamos sobre subjetividade há alguns episódios atrás, pois cada um desses estágios que acabo de citar representa uma parte simbólica do plano de ação dentro do que deve ser feito, do que deve ser aguardado e também daquilo que deve ser temido nessa operação. O resultado dessa via é a pedra filosofal? Alguns vão me perguntar. Sim, mas saibam bem que até os dias de hoje, boa parte da literatura clássica alquímica, mesmo que traduzida para inúmeras línguas, ela ainda não foi decodificada, ela ainda não foi decifrada totalmente e publicada. E os poucos adeptos que teorizaram sobre o seu significado profundo e que chegaram a resultados satisfatórios, ou se não até que completos, nessas vias, estão na tênue linha daquilo que pode e do que não pode ser dito e escrito, pois esses adeptos estão ligados a votos de sigilo típicos da arte. Trabalham ligados ao caminho iniciático formal. Para a nossa felicidade, esses votos mantêm em segurança o caminho da arte, inevitavelmente. Falamos então um pouco da grande circulação, a mais famosa. E agora partiremos para a pequena circulação, a mais prática. Todos os caminhos da alquimia são seguidos a partir de uma matéria-prima original, isso é, da necessidade de um produto base para ser transmutado, para ser trabalhado, transmutado. O produto final objetivado está mantido refém nessa matéria-prima e precisa ser dela liberado. Por isso, da razão desses processos serem tão específicos e necessários para o sucesso da caminhada do alquimista. Esta matéria-prima, logo, terá origem vegetal, mineral, animal ou até mesmo origem humana. Se considera, segundo os autores aos quais já tivemos acesso, que a pequena circulação envolve as vias nas quais o sal, o sulfur e o mercúrio não podem ser fracionados da matéria-prima com facilidade na totalidade. Isto é, não podem ser removidos dela completamente por meio dos seus processos comuns. Já os processos da grande circulação, esses sim, conseguem fracionar ou libertar os 3 elementos da matéria-prima originária. Agora, ao participar nesse caminho da pequena circulação, veja bem, como dito, nos elementos vegetais não se consegue fracionar facilmente da matéria-prima o sulfur do mercúrio. Isto é, nesta circulação eles permanecem amalgamados e que só consegue se liberar dela o sal, ou como os antigos diriam, o cal. Essa pequena circulação também é chamada de espagiria, ou também alquimia vegetal, alquimia verde, fitoterapia alquímica e alguns outros termos bem específicos da arte. Para este caminho se utiliza basicamente os recursos do calcinatio, do destilatio e do digestio, ou a calcinação, a destilação e a digestão propriamente ditas, neste que é um processo que não é muito dificultoso de ser praticado se comparado com a via seca. Inicialmente, busca-se compreender o que é preciso ser feito, como, por exemplo, onde é necessária a ação desse recurso que será investido na obra, ou melhor, o objetivo é um elixir para qual finalidade? Digestivo, revigorante, estimulante, depurativo, analgésico, e aí vai. Neste ponto, o estudo da planta a ser utilizado é então iniciado, e ele envolve as principais e mais importantes qualidades desta planta, e que principalmente são as suas qualidades planetárias e terapêuticas. Aqui vem um fato importante sobre a alquimia vegetal,
e que faz parte importante para que os melhores resultados sejam intencionados. E é o fato de ter a planta disponível para a sua colheita. E essa colheita, melhor ou necessário, seria que seja realizada no dia do planeta regente da planta e na sua hora bem específica. Volto a lembrar, nós já falamos alguns episódios atrás sobre os processos objetivos e os processos subjetivos envolventes a isso, tá? Aqui não vem um julgamento. Claro, você pode ir lá e colher o ramo de alecrim, o ramo de sálvia, o galho de louro, a hora que você quiser. Mas a partir do momento que você está na arcana arte da alquimia, você precisa respeitar processos tradicionais. Ninguém está dizendo que vai dar errado, só que você terá uma certeza de que aquilo ali foi perfeitamente intencionado, segundo a prática alquímica. Aqui fica a reflexão para vocês. Continuando, a partir da colheita em horário e dia específico do planeta relativo a essa planta, vem a secagem imediata da planta. Algumas são realizadas à sombra e outras ao sol pleno ou próximo de uma fonte de calor. E é de suma importância para que elas sejam então preparadas adequadamente. O preparo que se segue agora é o que tradicionalmente é solicitado para a prática da arte espagírica. Todas as plantas devem ser colhidas em seu dia e horários astrológicos respectivos, e após secas, são trituradas ou pulverizadas e imersas em espírito dos sábios. Hã? Espírito dos sábios? Vamos lá. O espírito dos sábios é o álcool da melhor qualidade para as operações alquímicas, e este é feito após a destilação de vinho puro, sem misturas, em temperaturas menores que 80 graus. Após liberto do vinho, este espírito deve ser purificado 7 vezes, isto é, destilado 7 vezes, destilatio. Aqui estamos ainda falando do preparo da matéria-prima espírito dos sábios, sendo que na primeira destilação em temperatura menor que 80. O sugerido é na primeira destilação 78 graus e nas subsequentes mantidas na temperatura de 76 graus. Nunca se utiliza nada que tenha sido destilado em temperaturas superiores a 80 graus na alquimia. Nestas destilações sempre restará uma borra na retorta ou no balão, e essa borra é o sulfur do espírito, chamado de óleo de morte. Este termo aprendi num workshop com Patrick Poe, onde ele nos explicou sobre esse necessário processo das 7 destilações feitas para se encontrar o espírito dos sábios. Esse líquido preto, fica um líquido preto no fundo do balão que é chamado óleo de morte. Após a planta triturada e imersa em espírito dos sábios, ela deve ser coada. A tintura separada é então destilada, e o resíduo, aquela parte vegetal seca, o caput mortum, ou a cabeça do morto, deve ser neste momento calcinado, ou seja, queimado até que venham a se tornar cinzas brancas. Após pulverizada novamente, na sequência mistura-se essas cinzas, o cal restante ou sal, ao resultado destilado. Você tira aquela tintura, destila ela e aquele cal, o sal, você mistura novamente nesse processo. O resultado dessa destilação, o licor ou o amálgama, esses são os termos utilizados. São processos que objetivam a formação de uma tintura que cada vez que for processada pela destilação, torna-se mais poderosa. E o fundo, aquele resíduo sólido que sobra, é a chamada pedra vegetal. Pronta,
deve ficar no laboratório, em um local protegido e com a temperatura da choca dos ovos. Processo chamado de digestão, ao qual se obterá uma manteiga que é liquefeita após ser derretida, ou uma pedra, o lápis vegetal. Esse método de extração relatado agora, com variações que diferem para cada escola, cada autor, seja ela francesa, inglesa ou boêmia, é utilizado para a criação do elixir de qualquer planta. Essa é a arte da espagiria, da alquimia vegetal. Deixemos agora aqui os famosos 8 conselhos dados por Alberto o Grande para os alquimistas. Primeiro, deve o alquimista ser silencioso e incógnito e não revelar a ninguém o resultado de suas pesquisas e operações. Segundo, habitar longe dos homens, em casa particular, onde destine 2 ou 3 cômodos às sublimações, soluções e destilações. Terceiro, escolher bem o tempo e horas convenientes ao seu trabalho. Quarto, ser paciente, perseverante e assíduo até o fim. Quinto, executar segundo as regras da arte a trituração, a sublimação, a fixação, o calcinamento, a destilação, a dissolução e a coagulação. Sexto, possuir recipientes de vidro ou cerâmica envernizada, pois os licores ácidos atacam os vasos de cobre, ferro e chumbo. Sétimo, ter proventos o suficiente para comprar todo o necessário para as operações. E, oitavo, evitar toda relação com príncipes e grandes tiranos. Anteriormente falamos sobre uma outra via da alquimia, que seria adequada aos usos nestes tempos modernos. Ela se utiliza de um laboratório, que também é mantido por um atanor com calor específico, e também se utiliza de uma matéria-prima muito particular em sua retorta. A transmutação promovida por essa via é percebida gradativamente, não sendo percebida assim dia após dia, mas que é sim muito bem percebida quando comparada ao estágio anterior do trabalho sobre esta busca por esta pedra filosofal. Nela, a putrefação também é o estágio inicial. A calcinação é presente com grande frequência, certo que diariamente. E a destilação é também como nas outras vias, surgida gota a gota, promovida com muita paciência, silêncio e resiliência. Os 3 elementos também estão ali, mas codificados. Não falaremos então de sal, mercúrio e sulfuro, mas falaremos de pensamentos, palavras, atos e corpos. E esses corpos ao fazermos referência ao éter. O atanor é nosso coração, que possui o calor vivo que calcina todo vício e destila o licor vivo e raro da virtude da via interior. Essa é a via cardíaca. Encerramos aqui, meus caros senhores e senhoras, o nosso capítulo sobre a alquimia, neste episódio da História da Luz, que você encontra semanalmente aqui no nosso perfil do Instagram e também postado lá no YouTube. Próximo episódio será apresentada mais uma das nossas ciências sagradas, nesta necessária retomada nas arcanas artes. Até lá, fiquemos todos no bem, sempre.